Bom, pessoal, meu nome é André, eu sou engenheiro de computação formado tem uns 8 anos. Eu trabalho com desenvolvimento de software, mais na parte de arquitetura. Na realidade, hoje eu estou saindo um pouco da parte de arquitetura, entrando mais para a parte de data science, trabalhando com modelos de previsão, classificação, mas eu tento sempre me manter atualizado para entender o que está acontecendo aí no mercado agora. E aí a gente está no boom dos microserviços, né? E eu vi que tem muita gente que não sabe o que é, ou às vezes começa a usar microserviço e não tem nem necessidade. E eu falei, cara, deixa eu dar uma estudada sobre esse assunto aqui, dar uma entendida. E acho que eu vou fazer um vídeo também como forma de tentar ensinar para a galera, mas também ter um feedback para ver se eu entendi bem o que é microserviço. Então vocês fiquem totalmente livres para opinar, sugerir, reclamar, falar que eu estou errado ou falar que eu estou certo, porque isso aqui foi um estudo que eu fiz. Então tudo que vocês vão ver aqui é tudo que eu pensei, estudei e a forma que eu entendi. Não necessariamente é a forma correta ou a forma certa. Então fiquem totalmente livres para dar a sua opinião, tá bom? Vamos começar? Então o título que eu dei aqui é Pensando em Microserviços, porque foi bem isso mesmo, assim, mais pensamentos que eu tive, as coisas que eu estudei e as minhas conclusões. Primeiro de tudo, a gente tem que passar pelo conceito, né? Eu vou dar uma lida aqui, porque esse conceito eu tirei do site do Martin Fowler, que para mim é uma das referências aí no mercado de assuntos diversos no ramo tecnológico. Ele tem diversas coisas, sugiro muito vocês sempre darem uma olhada no site deles, martinfowler.com, está aqui embaixo. Mas vamos lá, o conceito. O termo arquitetura de microserviços surgiu nos últimos anos para descrever uma maneira específica de desenvolver software, como suíte de serviços com deploy independente. Embora não exista uma definição precisa desse tipo de arquitetura, há certas características comuns em relação à organização, à capacidade de negócio, ao deploy automatizado, à inteligência nos terminais e ao controle descentralizado de linguagens e dados. Bom, basicamente, o que ele quis falar aqui? Que microserviço é uma forma de você garantir que você consiga fazer um deploy independente e até automatizado. O que significa? A ideia dos microserviços é você pegar uma aplicação que você tem, por exemplo, ela cresceu monoliticamente, tudo numa única aplicação. E aí, por exemplo, hoje como são os deploys das aplicações? Você pega lá seu código, faz um build, esse build gera um artefato, que é a sua aplicação, tipo no modo binário executável dela. Você pega esse cara e joga no servidor, beleza? Isso pode ser automatizado? Claro que pode. Só que qual o risco disso? Você está substituindo inteiramente a sua aplicação. Então, se alguém gera um bug em algum lugar, toda a aplicação pode parar. Concordam? A ideia dos microserviços é você separar as aplicações em pequenos pedaços. Então, por exemplo, eu tenho lá um microserviço de autenticação. Se eu alterar somente o meu microserviço de autenticação e subir, ele é independente de todo o resto dos meus outros microserviços. Ele é totalmente independente. Então, a única coisa que vai crashar vai ser a minha autenticação. Meus usuários não vão conseguir logar. Isso é um problema. Mas a aplicação como um todo, ela vai estar funcionando. Só a parte de autenticação que não. Numa aplicação monolítica, não. Eu vou ter que substituir a aplicação inteira. Tá bom? É... Quando ele fala que deploy automatizado, a inteligência de terminais e ao controle descentralizado de linguagem de dados. O que isso significa? Significa que ela é independente de plataforma. Você pode ter um microserviço em Python, outro microserviço em Node.js, outro microserviço em .NET, outro em Java, e todos eles se comunicando. Então você fica muito mais livre para escolher uma plataforma. Às vezes você resolver um determinado problema em Java é muito mais dramático, custoso do que, por exemplo, eu usar um Python, que já tem uma biblioteca bonitinha lá para mim, por exemplo. Então, só um exemplo meio esdrúxulo, mas é um pouquinho também o que acontece na vida real. E de dados. Então, você pode trabalhar um microserviço que se conecta numa base de dados NoSQL, aí você tem outro microserviço que se conecta numa base de dados relacional. Então, o microserviço dá essa versatilidade, tá bom? Basicamente, esse é o conceito. Mas por quê? Por que a gente quer usar microserviços, né? E aqui eu já jogo um ponto assim, microserviços não é a solução de tudo que você vai ter. Não quer dizer que hoje eu vou começar um aplicativo, um site,
ou uma aplicação inteira que eu vou usar microserviço. Não, não é bem assim. Tudo depende do contexto da sua aplicação, que eu lá para frente eu vou falar, mas já fica com esse adendo na cabeça. Os microserviços eles te dão algumas vantagens, por exemplo, na facilidade da escalabilidade horizontal. Todo mundo sabe o que é escalabilidade horizontal e vertical. Bom, escalabilidade, desculpa, vertical é uma forma, como eu posso dizer, você tem um servidor e aí você quer aumentar o processamento dele. Então você escala ele verticalmente. Como? Inserindo mais memória RAM ou mais processador, melhorando o processador dele, botando um octa-core, um heptacore, um hexacore, aí vai. Você vai aumentando a robustez, né, a performance dele. Isso é escalabilidade vertical. Você pega um servidor e aumenta os recursos dele. Escalabilidade horizontal é quando você, por exemplo, consegue aumentar o número de máquinas, como se fosse um cluster, mas não um cluster, tá? Mas é como se fosse um cluster. Imagina que você tem lá a sua aplicação está rodando num servidor. E aí você viu que esse servidor aí não está aguentando o número de requisições. O que você pode fazer? Escalar ele vertical, ou você pode às vezes fazer um load balance, onde você copia exatamente esse servidor e cria um outro servidor exatamente igual. Ou seja, você tem um servidor com 8 GB de RAM e processador X, você vai criar uma outra máquina com 8 GB de RAM e processador X, e vai instalar a sua aplicação nesses dois servidores, e vai botar um load balance ali para orquestrar os acessos. Isso seria uma escalabilidade horizontal, você conseguir aumentar o número de servidores para orquestrar os acessos naquela aplicação. Isso aí seria um tipo de escalabilidade horizontal, tá? Mas qual o problema de fazer isso num sistema monolítico, né? Numa aplicação monolítica, aquela aplicação que a gente constrói e todas as lógicas estão nessa aplicação. Por exemplo, a minha autenticação está nessa aplicação, o meu gerenciamento. Vamos pensar no e-commerce aqui. Tipo, a sua autenticação está nessa aplicação, a inserção de novos produtos está nessa aplicação, a geração de promoções está nessa aplicação, o sistema de recomendações está nessa aplicação, o sistema de compras, o sistema de entrega, está tudo nessa aplicação. Isso é um sistema pesado, se parar para analisar, né? Você tem várias atribuições nessa aplicação. Você escalar isso horizontalmente é custoso. Por quê? Essa aplicação ela precisa de muito recurso para rodar geralmente. Então você tem que criar muitas máquinas pesadas. Então, numa cloud aí, tipo da Amazon, Azure, isso fica pesado monetariamente, porque são máquinas pesadas com muitos recursos. Quando você trabalha com microserviço, o que é um microserviço? Ele é como se fosse uma pequena parte dessa aplicação. Você vai pegar lá o seu sistema de autenticação, vai ser um microserviço. O meu sistema de recomendação vai ser um microserviço. O meu sistema de inserção de itens no catálogo de produtos vai ser um outro microserviço. Elas são independentes, tá bom? Mas extremamente pequenas. Então você consegue montar um microserviço em uma máquina com pouco recurso. Às vezes ela não precisa de 8 GB de RAM, ela precisa de 1 GB de RAM, ela roda bem. Só que você colocar 10 máquinas com 1 GB de RAM cada uma, com esse microserviço de autenticação, vai sair muito mais barato do que às vezes você ter duas máquinas para cuidar do seu sistema monolítico. E ela fica muito mais intolerante a falhas. Porque se um desses servidores cair, você tem 9 ali para continuar dando acesso a seus usuários. Então, microserviços te dá essa facilidade de escalabilidade, beleza? É uma melhor forma de trabalhar com equipes distribuídas. Por quê? Quando você separa a sua aplicação em microserviços, você tem um encapsulamento de atribuições. O que que significa? Você tem lá o seu sistema de autenticação. Ele só é responsável pelas atividades de login, de gerenciamento do usuário ali para fazer a autenticação. E nada mais. Um sistema de recomendação, ele é totalmente específico para recomendar. Ele recebe um usuário, vai ler o perfil do usuário e vai te dar um output de, esse usuário gosta disso, 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 disso. Então ele é específico para isso e independente do seu sistema de autenticação. Então, se você tem uma equipe que está cuidando do seu sistema de autenticação, tem uma outra equipe cuidando do seu sistema de recomendação, uma outra equipe cuidando do seu sistema de catálogo de produtos. Então, isso se torna mais naturalmente fácil de equipes distribuídas cuidarem desses sistemas. Não vai estar tudo numa aplicação monolítica, onde o cara ele vai ter que abrir todo o código que tem tudo lá e mexer. Agora eu preciso mexer na aplicação aqui de autenticação, na minha aplicação, só que eu tenho que ir lá na parte de autenticação, tem que mexer aqui, fazer minha alteração, subir de novo, aí tem que fazer merge, todo mundo lá tem que pegar o código, fazer um pool das alterações que ele fez na sua máquina. Tá vendo a complicação?
Quando o cara mexe somente na parte de autenticação, todo mundo tem que fazer pull, merge dessas alterações. Agora, se eu tenho só um microserviço de autenticação, numa aplicação totalmente separada, o cara que mexer nisso, ele vai estar mexendo aqui e acabou. Só outras pessoas da equipe dele que estão mexendo na parte de autenticação vão ter que fazer esse pull merge, mas não todas as outras equipes. Entendeu? Fui claro? Deixe suas dúvidas aí, se eu falei alguma besteira também, por favor, deixe um feedback. Te dá uma flexibilidade. O que seria uma flexibilidade? Você é totalmente independente de plataforma de linguagem. Eu posso criar um microserviço em Python rodando no Linux, uma outra pessoa pode criar um microserviço em Node.js rodando em Linux. Aí tem outro cara que usou uma biblioteca específica que só funciona no Windows lá, e aí ele precisa criar um microserviço para fazer alguma coisa. Então, tudo bem, ele criou um microserviço em um Windows sem problema nenhum. E todos esses microserviços se comunicam sem problema nenhum. Então, você fica muito mais flexível. Você pode escolher uma biblioteca que funciona no Linux e criar uma biblioteca que funciona no Linux em Python. Então, você fica muito mais livre para isso, escolher e resolver o problema, às vezes, de uma forma muito mais rápida. Às vezes, você chega lá, uma pessoa, pô, preciso fazer isso, isso, isso. Aí você fala, putz, fazer isso em Java vai dar um trabalho do caralho. Mas aí você dá uma pesquisada, você vê que em Python lá já tem um cara que fez uma biblioteca que funciona bonitinho, você fala, putz, poderia muito mais simplesmente pegar essa biblioteca e criar um microserviço aqui em Python, subir esse negócio, pronto, meu problema estaria resolvido. Numa aplicação monolítica você não tem essa flexibilidade. É um sistema totalmente numa aplicação só. Se você começou em Java, cara, você vai ter que terminar em Java. Então, se alguém te pedir uma alteração, você vai ter que fazer em Java. Você não tem essa flexibilidade de mudar ou escolher algo que vai ficar mais fácil para desenvolver. Facilidade de manter o desenvolvimento contínuo. O que é o desenvolvimento contínuo? O desenvolvimento contínuo é como se fosse você conseguisse fazer um deploy automatizado simples. Por exemplo, você tem hoje um sistema monolítico. Se você pega hoje, faz uma alteração, você tem que dar um build. Esse build até pode ser automatizado, tá? Se você fez o commit, gerou um build lá automatizado, aí você vai pegar esse artefato, automaticamente joga no servidor, pum, lindo. Só que qual o risco disso, né? O risco é se alguém fizer uma merda em qualquer parte da aplicação, toda a sua aplicação crasha. Então para. Então isso é um problema nas aplicações monolíticas. Quando você tem uma aplicação em microserviços, você acaba diminuindo esse problema. Você consegue automatizar esse processo, só que aí você cria também menos um problema. Se eu fiz merda no meu sistema de recomendação, só o meu sistema de recomendação vai parar, ok? Isso é um problema? Lógico que é um problema, mas às vezes é muito melhor só o meu sistema de recomendação parar e depois eu fazer uma correção e subir esse negócio automaticamente, sem impactar nenhuma outra parte da minha aplicação. Então, ele te dá essa facilidade de você manter o desenvolvimento contínuo. Ah, preciso melhorar aqui meu módulo de autenticação. Puf, melhorei, automaticamente subi lá, tá lindo. Não impactei mais nenhuma parte da minha aplicação. Conseguiram entender? Então, assim, como você divide suas aplicações em partes pequenas, é muito fácil substituir sua aplicação nesses pequenos módulozinhos do que você simplesmente pegar sua aplicação monolítica inteira e chegar e jogar no servidor. Isso pode te dar um problema, né? Você pode estar injetando muito bug. Se você tem uma sprint, às vezes, longa, e com muita alteração, cara, você pode estar injetando muito bug na sua aplicação nova, né? Na sua aplicação não, na sua build nova. Isso é um problema. Com microserviço não, você fica um pouquinho mais tranquilo de fazer esse tipo de desenvolvimento. Simplesmente muda lá seu módulozinho, joga lá, impactou, corrige e não impacta mais nenhuma outra parte da aplicação. Tudo bem? Então esse seria, assim, para mim, os porquês mais importantes. Vamos dar um exemplo aqui de uma loja online, assim. Como seria dividir uma loja online em microserviços? Eu botei essa imagem aqui na direita, que seriam microserviços possíveis de a gente criar numa loja online. Seria a parte de finalização de compra, somente um microserviço para o usuário lá botar o seu cartão de crédito e finalizar a compra. Endereço, finalizar a compra, pá. Isso seria um microserviço para tomar conta disso. Outro seria um de acompanhamento. O de acompanhamento, o cara fez o pedido, ele quer saber como é que tá, quais são os status do pedido. É interessante você ter um microserviço para isso. A ideia do microserviço também é um pouco você distribuir atribuições, né? Por exemplo, a parte de finalizar a compra não tem nada a ver com a parte de acompanhamento. Então, assim, faz sentido você ter um microserviço para finalizar a compra. E uma outra vantagem, às vezes você tem uma parte do seu sistema que é muito mais usada. Então, por exemplo, a parte de acompanhamento, ela pode ser muito mais usada do que a parte de... Eu até dupliquei carrinho de compras aqui, mas tudo bem, depois eu mudo isso aqui. Mas a sua parte de acompanhamento pode ser muito mais usada que, por exemplo, a parte de finalizar de autenticação, por exemplo, pode ser muito mais usada. Então, você, por exemplo, você consegue crescer horizontalmente mais a parte de acompanhamento. Ah, por exemplo, na Black Friday, você sabe que a parte de finalizar compra vai, tipo, explodir.
Então você pode aumentar o número de servidores que vai tomar conta da parte de finalização de compra. Então o seu sistema ele fica um pouco mais maleável contra o número de recursos que você vai usar da sua infraestrutura. Você pode diminuir, você sabe, aqui no mês de outubro poucas pessoas estão comprando. Então vamos diminuir aqui o número de máquinas que eu tenho. Em vez de ter 8 máquinas para finalizar a compra, vamos manter só 3. Já está dando conta, então eu consigo diminuir o custo da minha infra. Olha que legal isso. Tá, mas eu meio que fugi um pouco aqui, vamos voltar aqui para o exemplo da loja online. Cada serviço é único e com uma função específica. A parte de finalizar a compra só está responsável por finalizar a compra. A parte de acompanhamento só para acompanhamento. A parte de carrinho de compras só para o específico para o cara selecionar os itens, inserir e manter os itens lá num cache, no servidor, para quando o cara voltar lá para o carrinho de compras bonitinho. Todos eles podem se comunicar. A parte, por exemplo, de promoções pode se comunicar com a parte de finalizar a compra. Antes do cara finalizar, você pode falar, pô, mas a gente tem mais essas promoções aqui. E como eles se comunicam? Eles podem se comunicar via HTTP ou de uma hoje que a galera está usando muito é com o sistema de mensageria, que a galera está usando muito a parte Kafka. Isso é uma coisa também que eu vou estudar e botar aqui nos próximos vídeos. Cada microserviço pode ser deployado, atualizado, escalado e restartado de forma totalmente independente. Por exemplo, deu pau, eu estou com um bug lá no meu sistema de promoções. Cara, eu falo lá para os meus desenvolvedores, ô desenvolvedores, estou com pau aqui. Eles vão lá, corrigem, eu jogo o deploy, substituo meu sistema de promoções, pronto, sem impacto nenhum em qualquer outro microserviço. Olha que legal isso. Isso é muito maneiro, cara. Muito interessante você ter essa flexibilidade no gerenciamento dos módulozinhos da sua aplicação. É, e tem uma coisa assim que é meio que a galera comenta bastante em microserviço, é que cada microserviço tem seu próprio banco de dados. Isso não necessariamente é verdade, mas é o que a galera tenta usar. Por exemplo, você tem um banco de dados específico para o seu sistema de promoções, para o seu microserviço de promoções. Pode ser interessante? Pode, mas você também pode, como eu posso falar, é, compartilhar. Você também pode compartilhar esse banco de promoções, por exemplo, com o seu banco de carrinho de compras, por exemplo. Eu não vejo muito problema, mas idealmente você teria um banco específico para promoções, um banco específico para a parte de autenticação, que seria a parte de usuários, um banco específico para manter aí o carrinho de compras temporário do cliente, ou até a finalização dos carrinhos de compra, até para o seu sistema de recomendações. Você pode olhar o seu banco de carrinho de compras e ver o que esse usuário já comprou e sugerir compras futuras. Então, por exemplo, isso aí poderia ser um banco compartilhado. O seu banco do carrinho de compras com o seu banco do sistema de recomendação. Então, assim, essa parte de, idealmente, cada microserviço tem seu próprio banco de dados, depende. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Qual a vantagem de você ter os bancos independentes? É você também distribuir a carga. Porque às vezes você não precisa toda hora ter um banco super grande recebendo 500 requisições, só que, por exemplo, o seu serviço que mais utiliza é a parte de finalização de compra. Então, assim, você vai estar usando um banco tornando ele super parrudo, com uma infraestrutura bem pesada, só, cara, só a parte de finalização de compra que usa isso. E as outras partes, elas acabam ficando pesadas, às vezes quer fazer uma query lá para rodar acompanhamento, você fala, putz, banco pesado, tô tirando recurso aqui do meu banco de finalização de compra para às vezes fazer uma consulta que não faz muito sentido de ter nesse banco. Então, assim, às vezes ter só um banco de dados para acompanhamento, para carrinho de compras, autenticação, promoção, você acaba desonerando a seu banco de finalizar compras. Então, assim, às vezes faz sentido você separar em bancos menores. Tá bom? Você acaba distribuindo a sua carga e diminuindo também os recursos da sua infra que serão usados. Tá bom? Aí a gente vem assim, cara, beleza, agora eu tenho várias aplicações, cada aplicação está rodando no servidor, eu posso escalar isso horizontalmente, então assim, eu tenho, às vezes lá no meu serviço de finalizar compra, eu tenho umas 20 máquinas, cada uma com o meu microserviço rodando. Fala, caralho, cara, como a gente vai cuidar isso, dessa infra monstruosa? Aí, por isso que Kubernetes está na moda, né? Acho que todo mundo já deve ter escutado, mas ele é um orquestrador. Hoje ele é um orquestrador de container, né? Então, por exemplo, se você usa Docker, ele consegue gerenciar esses containers para você manter essa infra monstruosa para cuidar dos seus microserviços. Aí aqui também entra uma
um problema com microserviço, né? Microserviços criam problemas de manutenção de infra. Se você entregar uma infra dessa para uma pessoa, para ela cuidar isso manualmente, é impossível. Ele vai falar, caralho, eu tenho mais de 200 servidores aqui, e aí, fudeu, não tem condições. Então a gente precisa de um orquestrador mesmo e de pessoas que tenham conhecimento nessa área, de como manter uma estrutura de microserviços. Por isso que é muito importante você começar ordenadamente. Você criar microserviços que fazem sentido, separar atribuições que façam sentido para cada microserviço, porque senão você vai criar uma teia de aranha que vai ser impossível de você tomar conta. É muito fácil você se perder nesse mundo de servidores que a gente está criando na rede, né? É, um outro ponto muito importante é saber lidar com falhas, né? Porque você tem que ter uma forma de saber que os seus serviços estão parando ou não estão dando conta. E como você faz isso? Cara, é com log, cara. Mas aí você fala, pô, criar log certificado é um negócio penoso. A gente sabe como é criar log na aplicação. Quem desenvolve sabe. Então não é algo muito trivial. Então, assim, você tem que ter, já desde o início, pensar em como você vai cuidar das dos logs dos seus microserviços, para você saber como está o status da sua aplicação. Se ela está falhando muito, onde ela está falhando, por que ela está falhando. Então é muito importante você crescer ordenadamente, pensando em como você vai manter a comunicação entre os microserviços e como você vai ter o log de tudo que está acontecendo na sua aplicação para você poder tomar uma decisão de aumentar uma estrutura em um determinado microserviço, ou você diminuir eles porque eles não estão sendo tão necessários, ou até se começou a dar pau. Você precisa ter isso de uma forma muito em real time mesmo para você tomar uma decisão rápida e eficaz, tá bom? E aí a gente entra assim, todo mundo que fala em microserviço usa Node. Você fala, por quê, cara? Por que eu não posso usar Java? Não, claro que você pode usar Java, pode usar Python e tal, mas tem uma vertente muito grande que está indo para Node.js. Aí a resposta é porque a gente quer escalabilidade e agilidade. Infelizmente, se você parar para analisar hoje os servidores, da forma que eles foram construídos, tanto da .NET, Java, eles têm uma arquitetura que é baseado em threads. E o Node, ele roda em single thread. Eu vou explicar vou dar uma pequena passada aqui, o que é um processo, o que é uma thread, depois eu vou explicar mais ou menos como funcionam esses servidores do Node e de um Java ou de um .NET. Pode ser que esses servidores tenham mudado hoje em dia, tá? Isso aí é a forma que eu aprendi na faculdade, então pode estar um pouco desatualizada, me corrigem aí se eu falei alguma besteira, mas antes de a gente seguir, vamos falar um pouquinho de processo e thread para a gente tentar explicar como funciona os servidores .NET e Node. Bom, basicamente, quem controla isso é o sistema operacional. Então, você tem sua aplicação lá, bonitinha, aí você fala assim, aplicação, cria uma thread. O que é uma thread? Uma thread nada mais é do que, não é um processo, mas é como se fosse um, uma parte lógica da sua aplicação que vai rodar separadamente. Só que separadamente não é a mesma coisa que paralelamente, tá bom? Tenham isso em mente. Nada mais é do que uma thread, você está lá na sua aplicação e você fala, cara, beleza, isso aqui eu não posso rodar aqui agora. Simplesmente start uma thread, roda para mim, quando tiver o resultado eu pego isso aqui e continuo o fluxo da minha aplicação. Então, uma thread nada mais é do que isso. Você pega a sua aplicação, pega um pedacinho dela, roda ela separadamente, ela tem resposta, você volta e continua o fluxo da sua aplicação. O CPU, ele funciona lendo tempo por tempo. Então, ele é time, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não. Ele é alocação por tempo. Então, uma hora vai rodar uma thread, outra hora vai rodar outra thread, outra hora vai rodar uma outra thread. Basicamente, é isso aqui o que essa figura tenta mostrar. Nesse ponto está rodando essa thread, depois no outro tick pode estar rodando essa thread, no outro tick essa thread. Então isso aqui é como o CPU trabalha. Uma thread ela faz parte de um processo. O processo geralmente é a sua aplicação. Uma thread ela pode rodar em CPUs paralelamente, mas isso não necessariamente acontece. Isso quem gerencia isso é o sistema operacional. Então você tem uma thread, imagina que você chama lá na sua aplicação, roda essa thread. Ela vai lá, ela pode ser alocada para o CPU do core, o seu CPU 1, o core 1 do seu CPU. Ela vai lá, roda, executa, volta, enquanto você cria uma outra thread, ela vai para o CPU 0 e vai lá, roda, esse aqui vai para o CPU Core 2, roda. Então isso pode acontecer, mas quem gerencia isso é o sistema operacional, ok? Isso é interessante, parece ser muito legal. Quando você tem muito processamento, você distribuir esse processamento nos seus multicores, na sua CPU multicore, isso é interessante.
Então, faz sentido esse tipo de processamento, tá? Isso não é um problema, isso é bem legal. Quando você tem muito processamento, isso aqui ajuda bastante. Por exemplo, uma das grandes vantagens de thread multicore é usar as placas de vídeo. Você ter extremamente concorrente, você tem uma concorrência extremamente alta nesses sistemas e quanto mais você conseguir processar paralelamente é melhor. Então, aplicações que fazem conversão, aplicações que façam tratamento de imagens, é muito interessante você ter muito, quanto mais processador você tem, melhor, né? Então, essa aqui é um pouquinho da arquitetura web, Java e .NET. O usuário faz uma request. A gente tem um servidor multithread. O que esse cara faz? Ele recebe a thread e começa a executar aqui. Aí um outro cara ele faz 3 requests. Aí seu servidor vai e começa a executar essa e essa thread e essa põe em tempo, porque todas as CPUs do seu processador estão lá em uso. Aí vem um outro cara, faz 2 requests. Essa entra, essa fica esperando. Essa entra e começa a ser processada. Então, o seu servidor cria várias threads para cada request. Qual o problema de você criar uma thread assim? Deixa eu ver se eu ponho aqui. Tá, na próxima eu falo. Então, ele chega, recebeu essa thread, o servidor vai executar o que tiver que executar e depois vai voltar a request para o usuário. Ou às vezes vai ter que fazer uma request no banco, vai esperar o tempo disso aqui, recebeu, voltou para cá. Mas essas threads estão em execução, tá bom? Então, imagina que cada pessoa fez uma request, o servidor criou uma thread para cada request. Agora, isso aqui a gente está falando para 4 pessoas. Imagina para um servidor que está recebendo, tipo Facebook, vamos botar Instagram, que hoje todo mundo usa Instagram. Então, imagina assim, quantas milhões de pessoas estão usando Instagram. Quantas threads você está criando simultaneamente em cada servidor que está recebendo suas requisições. Beleza? Agora, vamos explicar aqui o que aconteceu. A gente recebeu uma request, essa request fez uma request para o database e teve a resposta. A outra também recebeu, teve a resposta. Basicamente, esse aqui é o encadeamento. Cara, se você pensar que cada request aqui fez uma leitura no banco, tá bom, tem o tempo lá de leitura do banco. Então, a gente tem um tempo de leitura do banco. Então, a thread ela fica ociosa enquanto está esperando o banco responder. Beleza. Então, a Gred gasta a maior parte do tempo usando 0% da CPU, porque ela não está fazendo nada. O que ela está fazendo? Esperando o banco de dados. Aí você fala, porra, a gente poderia estar processando alguma coisa nesse tempo aí, né? Mas não. A thread está lá, só esperando o tempo dela parado, aí ela entra lá ela entra aqui nesse cara. Essa foi minha thread. Aí veio, executou outra thread, mas enquanto essa aqui ela está lá esperando o banco. Aí rodou tudo isso aqui e voltou para ela. O banco ainda não respondeu. Aí vai o CPU, volta, faz mais um ciclo e fala, já tem a resposta? Ainda não. Então, assim, ela está gastando um tempo de CPU fazendo nada. Beleza? Então, assim, seu CPU, às vezes, quando passa por ela, faz nada. Ele poderia estar fazendo outra coisa, tá bom? Então, beleza, vamos voltar aqui. Quando a thread beleza, isso aqui é importante. Cada thread precisa alocar um monte de memória simultaneamente. O que é isso? Como uma thread é uma parte do seu processo, uma parte do seu código que está rodando, não digo paralelamente, mas é como se fosse uma partezinha do seu código que vai estar rodando fora do seu ciclo natural, da sua thread principal, ela precisa criar um contexto. O que é um contexto? O contexto são as variáveis que essa thread está usando, os objetos, a pilha de execução, que seria tipo, são esses e esses e... como posso falar isso? São... caralho, isso é difícil. Eu vou repetir aqui para ficar mais fácil. Então, vamos lá, voltar para essa figurinha aqui. Essa thread ela entrou em execução. Quando essa thread entra em execução, ela precisa voltar para a memória tudo que ela estava usando. Então, ela tem um contexto. Esse contexto você pensa como variáveis, como a pilha de execução, quais são os meus códigos mesmo aqui, ó, a linha tal, linha tal, linha tal, está sendo executada linha a linha. Então, assim, isso tudo é a sua pilha de execução. Ela tem que estar nesse contexto para a sua thread saber o que tem que se executar. Então, ela tem um overhead de informação. Quando eu passo para essa aqui, para essa outra thread, o que acontece? Tudo que está nesse contexto aqui, ele tem que voltar para a memória ou para uma parte da memória que não está sendo em uso, e essa aqui tem que colocar na parte da memória que vai ser em uso. Então, assim, cada parte de cada thread aqui, ela aloca um espaço na memória. E isso, quando você vai mudando de um lado para o outro, você tem uma troca de contexto. Essa troca de contexto leva um tempo. Apesar de ser rápida, ela leva um tempo.
Voltando para cá, então é isso. Então, quando uma thread entra em execução, ela tem um tempo de start, que é o tempo de saber, qual era o meu contexto? Era esse aqui. Então, volta aqui para a memória, processa, continua. Então, esse é um tempo de start. Pensando que que isso se repete para cada thread entrando em execução, a gente tem um tempo nas trocas de thread. É pequeno, mas a gente tem. Então, imagina que a gente tem aqui 200 usuários. Quando o meu servidor está processando essa thread, imagina que ele tem 5 cores aqui. Então, ele consegue manipular 5 threads por tempo. Então, cara, quando esse cara recebe uma thread, beleza, ele está aqui, abriu o contexto em memória, tal, aí processou, entrou nessa aqui que estava esperando. Cara, essa aqui ela tem que lembrar o contexto que ela estava, jogar na memória principal, processar. Não deu tempo, passou o tique do CPU, foi para outra thread. Essa thread vai fazer a mesma coisa, vai abrir lá o contexto dela, jogar em memória principal, processar. Então você tem uma troca incessante de contextos na execução das threads. Então você tem uma perda de tempo. E o pior disso tudo é o tempo que a thread às vezes fica só esperando o banco de dados fazendo nada. Tá bom? Tentei ser claro, se tiverem dúvidas, por favor, comentem. Fala, pô, André, tem como você falar mais sobre thread, processos? Sem problema nenhum, depois eu tento fazer um vídeo explicando melhor isso. Agora, numa arquitetura do servidor Node, servidor single thread, tá? Diferentemente de um servidor Java, onde cada request cria uma nova thread, no Node.js essas threads elas vão se enfileirando aqui. Elas vão entrando, o servidor single thread vai processando e o mais importante, eles têm uma biblioteca não blocking aqui, não bloqueante, que é essa libuv. Vocês dão uma entrada, eu não conheço muito, meu conhecimento é muito raso sobre ela, mas ela permite você fazer acessos não bloqueantes de input e output. O que seria isso? Você conseguiria, por exemplo, mandar ler um arquivo e continuar processando sua aplicação. Quando essa leitura estiver pronta, você volta para sua tarefa e continua o fluxo, entendeu? Então você não travaria a sua aplicação. Você conseguiria mandar uma request, ela manda um non-blocking aqui, lê, só que ela não fica esperando a resposta, ela já vai para a próxima request. Então, quando isso aqui termina, ele fala request terminei, aí esse cara vai lá e termina o fluxo dele, entendeu? Basicamente assim, você está recebendo várias requests, entrando no invite loop, penso que é um enfileiramento mesmo de request, e aí imagina que você vai fazer uma ação não blocking, então você vai criar uma callback. O que é uma callback? Uma callback ela tem um sucesso e uma falha, pensa mais ou menos de uma forma bem simples, bem arcaica. O sucesso é quando ele terminar de ler aqui qualquer operação e vai falar, tive sucesso, voltou para request e pronto, terminei a operação, mandei a callback, a request terminou. O usuário teve a resposta. Teve falha, mandei aqui, ó, teve falha, a request vai responder com falha. Basicamente é isso. Então, uma forma de você fazer um acesso sem travar sua single thread. Então, você recebeu uma request, recebeu outra, isso foi enfileirado. Você fez a primeira request, ela tem acesso ao banco, chamou, só que aí aqui ela já começa outra request, porque isso aqui é um negócio que vai demorar um tempo. É uma ação bloqueante na sua thread. Só que com callbacks não é. Ele fala, ó, faz isso aí para mim. Quando terminar, você me fala. Então, nesse faz isso aí para mim, ele já começou a segunda request. Aí ele faz isso para mim, já está na terceira request. Faz isso para mim, está na quarta request. Recebeu a resposta da primeira, terminou a primeira, enviou. Aí a segunda recebeu, mas enquanto isso ele está processando outros requests, sequencialmente, infinitamente. Essa é a ideia do Node.js, diferentemente do Java. Tá bom? Aí seria isso. Recebi a request, faz acesso ao meu database. Isso aqui é uma callback. Processando lá, ele já, tipo, mano, processa aí pra mim. Só que aí ele já recebeu a outra, já fez a mesma coisa, recebeu a outra, já fez a mesma coisa. Aí a primeira fala, ó, terminei. Aí ele vai lá, termina a request. A segunda, terminei, vai lá, termina a request. Terminei, vai lá, termina a terceira request. Só que aqui, cara, você já pode estar recebendo umas outras 20, 30 requests. Essa é a ideia do Node.js. Então, assim, como na passada, a thread ela ficava parada esperando o seu processamento do banco. Aqui não. Aqui você tem uma única thread processando tudo isso e ela não fica parando. Ela está sempre fazendo alguma coisa. Então, a sua thread principal não fica com o processador zerado. Sempre está tentando processar alguma coisa à medida que chega. Tá bom? É isso, basicamente essa é a ideia do Node.js. Você consegue reutilizar esse processamento que fica lá na thread parado esperando o banco, fazendo outras coisas, esperando outra request, fazendo uma leitura em disco e assim vai. E você não tem troca de contexto, né? Daquela thread que ela tem que pegar todo o seu contexto, voltar para a memória principal.
processar, aí entrou outra thread, ela tem que pegar o seu contexto e jogar na memória. Então você não tem isso, cara, você tem uma única thread. Então você acaba também ganhando esse tempo de processamento de memória, você menos troca de contexto. Então essa é uma das grandes vantagens do Node.js comparado com os servidores antigos de aplicação web. Aqui, salientando aqui algumas coisas que a galera pode ficar um pouco perdida, mas na prática, ambas as abordagens retornam os dados na mesma latência de escrita é, no banco. Por quê? Quem está determinando o tempo de resposta da nossa aplicação é o banco de dados, porque ele que está esperando, ele que está processando. Então a gente recebeu uma request, mandou o banco processar alguma coisa, esse banco ele vai ficar travado lá, parando, processando e vai mandar a resposta. Então, quem determina o tempo e a velocidade da nossa request é o nosso banco nesse caso. Então, nessas duas abordagens, ambas, essa request aqui no Java vai demorar o mesmo tempo dessa request aqui no Node.js. A diferença está na quantidade de requests que a gente consegue receber, tá bom? Mas o tempo de acesso dela aqui, esse tempo de vir para cá, fazer, processar, ir no banco, o banco responder, voltar e voltar a request para o usuário, esse tempo é o mesmo em ambas as plataformas, tá? O que muda é que às vezes no servidor Java a gente vai conseguir lidar com 500 requisições. No Node.js a gente vai conseguir, sei lá, com 1.000, 2.000, 3.000. Basicamente é isso. Devido ao não blocking aqui, que ele consegue processar a request, já ir para a próxima, já ir para a próxima e deixar esse tempo que você fica esperando o banco sendo gasto no gerenciamento de outras requests. Bom, é, é relevante entender que podemos utilizar o tempo que nosso programa está em execução para realizar novas tarefas enquanto não temos o tempo de resposta do banco. Tá bom? Vantagens de single thread e multi-thread. Cara, single thread, você falha quando você precisa de muito cálculo da CPU. Com aquilo que eu falei, quando você tem que fazer um processamento de vídeo estressante, onde é interessante você distribuir esse processamento. Se você for usar Node.js para isso, você vai morrer, não vale a pena, tá? Então, problema de renderização, transformação de Fourier, conversão de arquivos, cara, foge do Node, cara, porque ele não foi feito para isso. O interessante dele é você conseguir fazer as coisas sequencialmente em uma velocidade absurda, não paralelamente. Então, você pode também estar subutilizando o servidor multicore, porque você não vai estar usando todos os núcleos. Então, assim, às vezes você instalar uma aplicação no JS num puta servidor parrudo, você está meio que não utilizando ele com toda a sua poderio. Às vezes é muito melhor você dar uma diminuída nesse servidor e colocar mais máquinas para a sua aplicação no JS do que você ter uma máquina super parruda para ele. Multithread falha se você precisar alocar muita RAM por thread, porque você vai ter uma troca de contexto gigante, cara, gigante. E aí você vai, imagina que cada request que você faz vai alocar uma RAM fodida lá, seu servidor não vai aguentar alocar tanta RAM e você não vai conseguir lidar com a quantidade de requisições que você está recebendo. E alocar muita memória é lento, né? A alocação de memória não é um negócio muito rápido, tem um custo. E você alocar muitos objetos, que é o caso desses frameworks tipo Java, Spring, .NET, essa porra ela tem um overhead por trás de objetos muito grande, né? Então você já naturalmente aloca muita memória nesses frameworks. Então é penoso, então por isso que o Node.js para lidar com requisições ele acaba vencendo. E é por isso, devido a essa escalabilidade que o microserviço nos oferece, a galera está usando muito o Node.js. Porque ele te oferece você rodar com poucos recursos, muitas requisições, então acaba se tornando uma vantagem, né? Não que não seja impossível de fazer isso com Java ou .NET, tá? Assim, é só devido ao como o servidor do Node.js é desenvolvido, ele oferece isso. E como eu falei, eu não sei como é que está isso hoje nos servidores .NET e Java, mas eles eram baseados em threads mesmo. Cada requisição criava uma thread. Se alguém souber que eles mudaram, por favor, acrescente aí nos comentários, tá bom? Vamos tentar desenhar um sistema de upload de vídeo em microserviços? Então, basicamente, o que a gente precisa? Primeiro é o upload, né? Depois é armazenar esse vídeo e depois a gente quer visualizar, pensando de forma bem simples, tirando login, logs, assim, que isso tudo a gente vai ter que fazer mesmo, mas assim, pensando num sistema de upload simples de vídeo. Eu quero simplesmente subir um vídeo, ele está lá catalogado,
armazenado no lugar e depois eu quero visualizar, tá bom? Então, basicamente seria esses aí as nossas três principais funções: upload, armazenamento e visualização. Quais os problemas? A gente vai ter um alto processamento na conversão do vídeo, tá bom? A gente vai ter que ter uma busca dos vídeos, então quando a gente armazenar, a gente vai querer buscar de alguma forma esses vídeos. E a armazenagem, porque esses vídeos podem ser grandes, então você tem que ter uma forma de leitura interessante, rápida, né? Que tecnologia a gente pode usar, né? Então, pensando na armazenagem, talvez no Hadoop File System, que é um sistema distribuído de arquivos, pode ser. Na parte de busca, nos nossos catálogos, a gente pode usar um Solar da vida, que ele é muito bom na parte de busca. E na parte para comunicação dos nossos microserviços, a parte Kafka, interessante. Como a gente pode montar nossos servidores, né? A gente pode montar com Docker. Acho que é bem fácil, né? A gente coloca arquivos no nosso, a gente cria Dockerfiles, Docker Compose na nossa aplicação, monta a nossa infraestrutura containerizada. Interessante, pode ser uma. E Node.js, eu acho que para o upload, pensando se a gente vai receber muita requisição, pode ser interessante a gente tratar o upload com Node.js, até a parte de visualização, né? Receber, quero ver o vídeo. Qual seria a melhor plataforma para a gente streamar o vídeo de Node.js? Não sei, a gente tem que fazer uma pesquisa, mas pode ser uma. E aqui seria uma arquitetura que eu montei, pensando em todas as nossas, todo, pensando em todo esse slide anterior aqui, eu transformei isso em servidores. A gente tem nosso usuário, a gente vai ter um proxy reverso, um load balancer aqui que vai receber essa requisição e vai ordenar para os nossos servidores. Aqui a gente vai ter o nosso uploader, que é a nossa aplicação. Veja que a gente pode escalar ela horizontalmente aqui. Se a gente tiver muito upload, a gente pode aumentar o nosso número de servidores. Eu pensei ela em Node.js. Quando ela receber um upload, ela vai gravar esses caras num file system sandbox, que eu pensei em um HDFS mesmo, um Hadoop File System. Ah, por que sandbox? Porque aqui a gente precisa converter esse vídeo. Esse cara ele pode subir um vídeo, por exemplo, em AVI, em MP4. A gente pode querer gravar esse cara num formato, no nosso file system mais nosso file system final, com todas essas informações. Então aqui eu pensei no file system sandbox, que recebe o arquivo da forma que está, e aqui a gente vai ter nosso conversor, que ele vai pegar esse file, os arquivos desse file system e converter para o nosso file system final com a nossa extensão correta. Por exemplo, o nosso streamer aqui, ele pode ler um vídeo no formato específico, que não necessariamente é o mesmo que esse usuário passou por aqui. Então a gente converte para o nosso formato específico, para o nosso reader aqui, que eu não sei se a gente vai fazer em Node.js, não sei ainda, mas ler e já streamar para o nosso site, para o nosso viewer. Então, passando aqui para os servidores. Vamos de novo. Nosso usuário faz um upload do vídeo, que joga para um sandbox aqui, para esse vídeo ser posteriormente processado, que vai ser convertido pelo um microserviço em Python. Eu pensei em usar Celery aqui, que é uma biblioteca para você conseguir schedular processos. Então a gente processaria isso de uma forma schedulada, convertendo o nosso vídeo para o nosso file system final. A gente teria um streamer aqui que leria do nosso file system, que passaria essa informação aqui para o usuário que está tentando visualizar a aplicação. Quando o cara subir o vídeo, automaticamente a gente vai gravar ele no nosso Solar, com status de processando, por exemplo. O nosso microserviço Celery aqui, ele vai estar atualizando o nosso Solar com os dados. Inclusive, eu acho que ele pode até vir via Kafka e via Kafka conectar aqui, talvez no Solar, não sei. Talvez, não sei. Bom, acho que não. Acho que aqui é legal. Aqui ele vai, quando esse cara subir, ele vai avisar para o Celery que ele subiu, automaticamente vai estar aqui. Essa mensageria vai ser trocada via Kafka. Beleza, e esse cara ele atualiza o status no Solar, acho que é uma. Então, voltando, subi, gravei no Solar, é... gravei no Solar, o vídeo foi convertido pelo Celery, está no nosso file system, foi convertido pelo Service, alterou o status no Solar, ele já consegue visualizar o vídeo aqui no Viewer, usando o nosso header, no nosso vídeo que foi processado. Aqui tem um searcher, que eu separei no microserviço, que o usuário pode vir no site e fazer uma busca. Em vez de fazer a busca direto no Solar, que não é muito legal, você meio que tem um search que vai meio que orquestrar essa busca no Solar. Então aqui você tem mais um microserviço de busca. Então essa é a arquitetura que eu montei para fazer um mini YouTube
simplificado. Aqui são os nossos microserviços. Bom, aí a gente pode incrementar depois essa arquitetura aqui com cadastro de usuários, comentários no vídeo, chat, gerenciador de propaganda, sistema de recomendação. Ah, você gosta muito de vídeos que tem essa tag aqui. Então, pô, que outros vídeos você pode gostar? E logs. Então, pensa que aqui esse negócio ia crescer com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 microserviços ou até mais. Aí você fala, porra, vou usar essa merda aqui, esse negócio é do caralho, tal, porra, foda, vou usar. Eu falo, calma, muita calma, porque nem todo projeto tem sentido de ser separado em microserviços. Primeiro você tem que pensar, seu projeto vai atender quantos usuários? 20. Então por que você vai usar microserviço? Não tem sentido. Precisa ser escalável? Às vezes seu projeto precisa ser escalável, cara. Você pode manter ele em 2 servidores, tranquilo, você não precisa ter uma quantidade absurda de acesso. Então não tem por que você escalar ele. Às vezes você até pode pensar em escalar para se cair o usuário não ficar sem a aplicação, você faz um load balance ali com 3 máquinas, tranquilo. Pode ser, resolve o seu problema. Então não tem por que você reescrever sua aplicação em microserviço, tá? Ou até começar uma aplicação em microserviço vai atender poucos usuários. E o principal, assim, às vezes as pessoas, cara, vou para o microserviço, quero isso, beleza, mas a sua empresa tem infra necessária para cuidar desses servidores? Vocês estão preparados para trabalhar com cloud? Então, levem isso em consideração. Na minha opinião, assim, você não deve começar uma arquitetura de microserviço. Acho que é muito mais natural você começar com uma aplicação monolítica e aí você vai modularizando ela. E aí, com o tempo, você vê, não, pô, isso aqui acho que vai ter muito acesso, tal, vou separar isso aqui, essa parte em microserviço. Aí você, beleza, então você pega a sua aplicação monolítica, separa uma partezinha e cria um microserviço para isso especificamente que você acha que vai ter muito problema. Então, é com o tempo mesmo, você vai subdividindo sua aplicação monolítica em microserviços. Isso é o que eu vejo hoje, tá, galera? Agora, se você é um puta arquiteto de software, assim, essas perguntas, assim, que você vai ter muitos usuários, muitos acessos, você quer escalar sua aplicação e você já tem conhecimento necessário, comece em microserviço. Pode ter certeza que você vai resolver um problema. Só que fique atento também na escalabilidade na sua infra e manter a sua infra, como você orquestrar a sua infra, não é algo muito simples. Você vai ter que ter pessoas com conhecimento fortes, com Docker, Kubernetes, então não é algo muito trivial. É algo muito novo no mercado, né? Então a gente acho que não tem nem profissionais que tenham a capacidade de falar, eu sou foda nisso. Acho que não é bem assim. Mas se você tem certeza, tem conhecimento, cara, parte para microserviço, porque é uma boa abordagem. Mas ela, como eu falei, ela não é a revolução do mundo, assim. Você vai ainda trabalhar com muita aplicação monolítica, porque tem casos onde você não precisa ter uma aplicação que vai cuidar dessa quantidade de acesso que você precisa, tá bom? E aí agora fica aí um vamos fazer, né? A minha ideia é continuar essa apresentação aqui com hands-on, de eu criando essa infraestrutura, esses microserviços e tentando ensinar para vocês como eu montaria isso usando o Docker, criando nosso microserviço de upload, criando nosso microserviço de conversão de vídeos e tentar manter a comunicação desse microserviço com a parte Kafka. Então, assim, acho que seria interessante. Seria nossos próximos passos, galera. Isso aqui foi algumas referências de onde eu tirei as informações dessa apresentação. E é isso. Qualquer coisa, só deixo com vocês aí, qualquer pergunta nos comentários, reclamações, pontos a acrescentar, onde eu posso ser mais claro. Esse foi meu primeiro vídeo sobre o assunto também, né? Então muita coisa aqui, como eu falei lá no início, é um estudo meu sobre o assunto, então pode ter muita coisa que eu tenho que melhorar, que eu não sei, então por favor, acrescentem aí tudo que vocês puderem, tá? Então, esperem aí para os próximos vídeos, a gente iniciando esse nosso sisteminha, tá bom? Valeu, galera, até uma próxima. Paz. Aqui são um pouquinho das referências, acho que tem algumas já estão escritas aí em alguns slides, aqui eu só meio que consolidei, eu acho que eu só adicionei essa aqui no final, que é um pouquinho fala um pouquinho sobre a event loop do Node.js, como é que funciona os aplicativos servidores web antigos e tal, e acho interessante vocês darem uma lida nesse post aqui, acho que é bom. Ele está em inglês, tá? Mas é basicamente o que eu falei mesmo, assim, do event loop do Node.js comparado com os servidores Java, .NET antigos, tá bom? É isso, galera.